Vamos ali para a primeira classe. Se você quiser pular alguma outra, você me avisa. Mas o que eu Fechou. separei aqui, que a gente tinha combinado lá, são as bactérias, né, o vírus inativos, né? Como é que Uhum. funciona isso daí? Tá, então, antes da gente entrar nas especificidades de tipos de cada vacina, eu acho que é importante a gente falar como que as vacinas foram descobertas, né? Como que surgiu a descoberta da Vamos vacina. contar a história, vamos contar a história. Vamos Pois é. lá. E assim, não foi algo nem um pouco intencional. Foi, na verdade, uma surpresa, como as grandes descobertas na história da humanidade muitas vezes são, né? Elas são encontradas no meio do caminho. As vacinas, elas vão começar a ser percebidas, digamos assim, lá no século XVIII, tá? E vai ser por um doutor do século XVIII, que se chama Edward Jenner, e naquela época existia a pandemia da varíola. A varíola foi uma das doenças no século XVIII e por parte do século XIX que ameaçou a civilização humana como um todo. Eram milhares, milhões de mortes. As pessoas morriam em números muito maiores do que, por exemplo, o que ocorreu na última pandemia de Covid. E curiosamente, esse doutor fez algumas observações de pessoas que trabalhavam com gado e principalmente tirava leite de vaca. Eles percebiam que essas pessoas muitas vezes tinham algumas feridas nas mãos que eram muito similares aos sintomas apresentados pelas pessoas que eram infectadas pela varíola e desenvolviam a forma grave da doença. Só que, ao contrário dessas pessoas que desenvolviam a forma grave, essas pessoas que manuseavam vacas e tiravam leite de vaca, elas apresentavam sintomas muito mais brandos. E aí ele gerou uma hipótese e falou: se essas pessoas elas tiverem alguma coisa no organismo delas que as protegem, será que isso poderia ser transferido para outras pessoas? E aí ele fez uma loucura de testar essa hipótese, pegando a pústula, a ferida da mão desses indivíduos, fazendo tipo um pó dessas feridas e pedindo para uma outra pessoa que não era exposta respirar esse pó e ver se ela conseguiria ser imunizada. Posteriormente, ele pegava a forma grave da doença e esperava que essa pessoa fosse então, desenvolver a doença e ser infectada. Mas ela não era infectada. E aí ele descobriu que alguma coisa naquelas feridas gerava capacidade imunológica e protegiam aquelas pessoas. Essa foi a primeira prova conceitual que a gente teve das vacinas. Obviamente que o cara era muito louco, porque ele testou em humanos, sem nenhum tipo de prurido ético, e falou: vamos ver, se der ruim, ok, deu ruim, ou seja, alguém morreu. Se der bom, ok, a gente teve uma grande descoberta. Lembrando que hoje é bem diferente, tem regulamentação. A gente estava falando de Totalmente. 1915, Não, 1600 e pouco. Então, 1600. Ah, exatamente. Então, assim, a situação era muito mais flexível em termos éticos do que hoje. sim. Que bom que hoje melhorou muito em Era mais vida comparação àquela louca, né? época. Mas tá bom. Mas a gente entendeu a história de como Sim. surgiu, né? E Entendi. aí, a pergunta agora que você me fez o que são os tipos de vacina de vírus atenuado? É vírus atenuado, não é isso, Veloso, que você Inativos, falou? inativos. Inativos, Pode ser ok. atenuado também. A gente pode pular para atenuado, Isso. não tem problema. Então, eles praticamente pertencem à mesma classe, o que muda é o método de enfraquecimento desse vírus, desse vírus, normalmente porque ele é de vetor viral. Quando a gente está falando sobre essa modalidade de vacina, o que é feito normalmente é você utilizar métodos químicos ou físicos, seja por meio do aumento da temperatura, seja por meio de utilização de alguma substância que vai degradar ou desnaturar determinadas proteínas ou o conteúdo genético daquele vírus, para que ele deixe de ser virulento, ou seja, de transmitir a sua patologia para um determinado hospedeiro. O objetivo é fazer com que o vírus ele continue vivo, mas que ele não tenha os efeitos drásticos da sintomatologia da doença que ele causa. A grande vantagem de você
ter a utilização de vacinas com vírus atenuado é que você não precisa utilizar um grande aparato técnico laboratorial ou lançar mão de técnicas avançadas. Você utiliza técnicas que são bastante acessíveis, como calor, e isso gera o efeito de diminuição da sintomatologia da doença. Desvantagens é que pessoas que são imunossuprimidas por algum motivo, seja pessoas que estão em tratamento de algum câncer, que estão passando por quimioterapia, sejam pessoas transplantadas, ou que têm algum tipo de doença autoimune, portanto precisam se medicar para diminuir o efeito do sistema imunológico, elas não podem tomar esse tipo de vacina, porque esse vírus atenuado pode terminar gerando um efeito análogo ao vírus não atenuado, justamente porque você não tem ali para contrabalancear um sistema imunológico em condições típicas, porque ele está sendo suprimido. Sim, entendi. Como eu não sou da área, eu tenho licença poética para fazer analogias, né? Vamos lá, vamos ver se a minha analogia está errada. Tá. O que eu li pelo também que eu entendi do que você falou aqui. O inativo é como, vamos chamar o vírus de zumbi. Vamos associar com zumbi. Ok. Walking Dead. Quem gosta de Walking Dead, eu gostava desse Walking Dead, então vamos utilizar isso como uma base ali de comparação. O vírus seria o zumbi, o inativo, ele seria você pegar o zumbi, você vai treinar você lutar contra o zumbi, e você bota o zumbi dentro de um plástico bolha, onde ele não vai conseguir te morder, não vai conseguir te atacar, e você consegue atirar, consegue fazer o que você quiser para deter ele ali. Esse seria o inativo, né? Tá, ok. E o atenuado seria um zumbi sem dente. Ele vem ali, tenta, mas não consegue te morder, e aí você consegue... ele está ali inteiro, ele consegue vir atrás de você, correr, mas no máximo ele vai te segurar ali, mas ele não consegue te morder, porque você só vira zumbi se ele te morder, e arrancaram ali a arcada dentária e o dente dele. Mais ou menos isso, está muito longe? É praticamente isso. Excelente ponto de comparação. A questão da inatividade, muitas vezes, o que muda são as técnicas químicas ou físicas que você vai fazer. Muitas vezes você pode utilizar, por exemplo, a retirada, a deleção de genes que são virulentos e deixar apenas genes que não vão causar uma sintomatologia grave ou até mesmo nenhuma sintomatologia. Porque muitas vezes o que o sistema imunológico precisa são do conjunto de proteínas e não necessariamente do material genético. O conjunto de proteínas termina sendo mais importante, ou seja, é muito mais a casca, a embalagem, do que o conteúdo. Então, você pode retirar o conteúdo sem comprometer aquela casca e gerar o efeito imunológico que você precisa. Entendi.